Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai tratar a respeito da entrevista que o comandante Robson Farinazo deu lá no Flow, em que ele fala a respeito da bizarra decadência dos Estados Unidos e dos motivos por trás dessa derrocada tão histórica. Porque vale lembrar que desde a geração dos nossos avós, os Estados Unidos já têm sido uma potência dominante no mundo, no cenário global. E agora eles parecem estar decaindo não só por causa da ascensão da China, mas também por conta das suas próprias decisões erradas. Vamos discutir um pouco a respeito disso. Mas primeiro quero pedir a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem o material com os amigos. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Olha, hoje mesmo eu estava assim, porque acho que você sabe a minha rotina, é o dia inteiro trabalhando nisso aí, o dia inteiro. Aqui eu tô de folga, praticamente. Que bom. Que eu não tô vendo relatório. Mas assim, mandaram metade do esquadrão de F-15 mais 9 jatos F-35. Então você chega à conclusão do seguinte: ou os caras estão reforçando a ofensiva ou estão repondo perdas. Nenhum dos dois casos é muito bom. Porque qual é a dúvida? Você tem jato para usar para as operações? Tem. Mas você tem foguetes, mísseis? Porque o problema todo é esse aí. E ele está falando que esse problema é o problema principal dos Estados Unidos porque eles se desindustrializaram muito fortemente de umas décadas para cá. Então eles já não têm a mesma capacidade de fabrico que tinham, digamos, nos anos 80, quando a Guerra Fria ainda estava rolando e eles ainda investiam pesado em produção armamentista para poder fazer o contraponto à União Soviética. Hoje em dia, os Estados Unidos já não têm mais a mesma capacidade de produzir projéteis, mísseis, foguetes e outros materiais necessários para a guerra. Até por isso que eles não estão fornecendo mais a Ucrânia da forma como forneciam no início da guerra. Simplesmente não tem como. Eles não têm material. Você não pode. O Irã ele tem uma defesa aérea muito boa. Esse ataque que eu te mostrei de Lamed veio do Catar, cara. Veio do Catar. E era bateria móvel, não era jato. Porque avião, os Estados Unidos perderam 49 aviões nessa guerra. Entendeu? Quem que fornece essa tecnologia para o Irã? China e Rússia. China e Rússia. E deles também. Eles têm engenheiros muito bons. Não subestime os engenheiros iranianos, tá? Eu fui visitar um centro de nanotecnologia deles, eles caras são foda. Cara, eu não tenho nenhuma pretensão de subestimá-los, não. Na verdade, Não. Eu sei que eles são orgulhosos dos engenheiros deles. Você quer ver, vou te contar um negócio interessante. Nós fomos visitar, porque eu sempre tive curiosidade de saber como é que era isso, né? Nós fomos visitar a primeira casa, nós visitamos a casa do Ayatollah Khomeini, não confundir com o Khamenei, em Teherã, e visitamos a casa dele em Qom, né? E a casa dele em Qom era uma casa muito antiga. E ali tinha um sistema de ar-condicionado medieval, que eu sempre quis saber como é que era. E, eles fizeram o ar-condicionado quase 2000 anos atrás, que eles tinham um sistema de ar-condicionado deles. Porra. Que a casa ficava refrigerada. Lá um calor horrível, cara. Horrível. Que a casa, que eu fiquei meio traumatizado com o calor, né? Pelo visto. Eu faço uma pequena ideia, porque em 2022, na Copa do Catar, eu tava lá e calor do caralho, e tem ar-condicionado na rua, lá em Doha. Então é um calor do... Essa é uma coisa que a maioria dos brasileiros não para para pensar, que todo mundo acha que o Brasil é um país quente pra caramba e tal, mas vai viver lá no meio do deserto para vocês verem como é que é o calor real. Um calor seco, um calor que corrói a sua pele. E não só isso, mas nos desertos também existe a maior variação de temperatura. Ou seja, durante o dia pode estar fazendo 40 graus, 43 graus. E à noite cai para 5, 3. É assim, é uma variedade enorme que a gente não tem aqui. Então as pessoas têm que se proteger do calor durante o dia e do frio durante a noite. Caralho mesmo. Pô, é a mesma latitude, cara. Então você sabe do que eu tô falando, cara. Muito caralho mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção lá é que eles usam o fuso horário de Meca. E Meca fica bem longe de Doha. Então, meio-dia era tipo 4 horas da tarde. Sabe qual é? Porque estava usando o fuso horário do lugar errado. Você desloca, né? Aquilo que era para ser que era para estar uma determinada temperatura naquela hora, tá outra, né? Eu não sabia disso, não, que eles usavam o fuso horário de Meca. Tem umas TV que tu coloca lá no canal lá, é o dia inteiro os caras rezando
em um lugar específico lá que é sagrado, que eu não vou tentar chutar o nome aqui. É a Kaaba. Não sei. E aí, mas também foi uma experiência bem maneira. Eu vi uns tigres. E sim, para quem está imaginando, a estrutura em direção da qual os muçulmanos rezam é a Kaaba, que fica no centro da grande mesquita de Meca, aquele lugar onde não muçulmanos não são admitidos. Eu fui na casa de um cara que tinha 2 tigres. Tinha um falcão, umas paradas, o Qatari mesmo, assim. Como eu fui na época da Copa do Mundo, a maioria das pessoas que estavam no Catar não eram pessoas do Catar, eram pessoas de outros lugares. Então pegavam um Uber, era quase sempre indiano, entendeu? Até porque a gente tem que lembrar que o Catar tem uma das maiores, se não for a maior população de expatriados do mundo. Lá é coisa tipo de 70% da população é de expatriados. Gente que veio do sul, sudeste asiático, veio da Indonésia, veio da Malásia e vai para lá basicamente para trabalhar, e geralmente de trabalhos considerados como subemprego, que são muito rigorosos e são muito penosos para essas pessoas. Aí tem uns 30% de população que é Qatari mesmo, cidadã, porque os critérios para se adquirir a cidadania nesses países não são fáceis, não são que nem o Brasil, em que nascendo aqui você já é considerado cidadão brasileiro. Lá eles têm todo um processo, tem vários requisitos, é uma coisa muito mais complicada. Todas as babás eram, sei lá, filipinas, entendeu? As coisas eram... É bem do Golfo isso aí. Eles são assim, no Dubai também eu vi isso aí. Muita... Qatari mesmo eram poucos. E eles estavam... Os ricos, o chefe. E eles estavam... Eles eram o policial. Nos Emirados também. Mas é que tá, Igor. O que você viu pode estar desaparecendo, viu? Porque Dubai mesmo está numa situação difícil pra caramba. Por quê? Porque quem é que vai fazer turismo em Dubai hoje, cara? Ah, sim, é verdade. Quem é que vai fazer turismo? Só você. Só se eu, tu né? for o Robson Porque eu vou lá trabalhar. Mas você vê, porra, míssil comendo, o pau comendo direto, cara, e outra, Dubai era um centro financeiro. Quem é que vai botar dinheiro ali? Então, assim, eles estão em xeque, né? Esses países árabes estão em xeque. E é exatamente por isso que o Irã bombardeia esses países. Não é só para atingir as bases militares dos Estados Unidos instaladas neles, é também para fazer pressão, para poder impelir esses países que são aliados dos Estados Unidos na região a fazer pressão no governo do Trump para atingir logo um tratado de paz. Porque assim eles param de sofrer bombardeio, eles deixam de ser países de risco e o turismo volta. E aí eles voltam a ganhar dinheiro com o turismo. Tudo isso é de caso pensado, gente. Tudo isso é meticulosamente planejado pelo Irã. E tem que resolver logo, porque tem uma Copa do Mundo. Bom, se bem que tem uma outra antes, né? Mas os caras já estão falando de Copa do Mundo pra lá também. Mas, cara, essa guerra não deve durar mais esse tempo todo. Tu acha que ela dura tanto que o da Rússia e Ucrânia? Não sei. Não sei também. O Irã não vai ceder, isso eu te falo. Eles não vão ceder. Se tu fosse, vamos dizer que tu agora, tu que manda no Irã. E tu tem, vamos dizer que é o Or da vida real. Tu que manda no Irã. Tu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo? Não, eu ia fazer uma bomba atômica. Aliás, umas 10. Aliás, eu tenho que concordar com o Farinazzo nesse ponto. Eu acho que, inclusive, o Brasil devia ter suas armas termonucleares. Já passou do ponto. Porque não é à toa que esse tipo de armamento é conhecido como arma do diálogo. Ele garante que o país tenha um poder maior de barganha no cenário internacional e que ele não seja desrespeitado nas suas decisões. Então, eu acho que o Brasil já devia ter aproveitado as suas capacidades tecnológicas e a sua reserva de urânio, que é a sexta maior do mundo, para desenvolver suas próprias armas nucleares. Mas isso não é possível hoje em dia por causa de tratados políticos. Eu falei para eles, por que vocês não fazem uma bomba atômica? Por quê? Porque, na verdade, o xiita não acredita em morticínio em escala industrial. Para eles é pecado isso daí. Pô, mas então é 100% mentira de todo mundo que os caras estavam fazendo uma bomba atômica. É 100% mentira que eles estavam fazendo a bomba atômica. Até porque eles estão falando que eles estão fazendo uma bomba atômica há décadas. Não, eles nunca falaram. Eles falaram. Os americanos. O Bibi conta essa história, o Netanyahu conta a história deles. Porque é o seguinte, se você quer destruir uma... Se a gente for parar para ver quem é que realmente espalha essa história, é o Netanyahu. E ele já fala disso há décadas,
que o Irã está desenvolvendo um armamento nuclear, como uma forma de justificar a postura belicosa do Estado de Israel, para que eles possam ter carta branca para fazer o que eles estão fazendo em Gaza, e eles chamam isso de proteção contra grupos terroristas e proteção contra grupos terroristas apoiados especificamente pelo Irã, que seria uma ameaça nuclear em potencial. Alguma dessas coisas foi provada? Nunca. Nunca provaram isso. Nunca apareceu nenhum indício de construção de armas de destruição em massa, o que me lembra, aliás, a invasão do Iraque em 2003, que o George Bush tinha certeza que eles tinham armas de destruição em massa, e quando os Estados Unidos invadiram e vasculharam o país, eles descobriram que essas tais armas não existiam. Foi só um pretexto. E Israel usa esse pretexto da mesma forma para poder atacar o Irã. A primeira coisa que tem que fazer é demonizar ela. É. Demonizar ela. Os Estados Unidos, na verdade, o que eles falam do mundo diz mais a respeito deles do que de outro. Qual foi o único país que usou bomba atômica até agora? Foi eles. Foram eles, é uma verdade. Né? Eles falam, democracia, tá, mas pô, que democracia é essa que você bombardeia crianças, cara? Uma cidade de 30 mil habitantes, você jogar míssil HIMARS ali, que democracia é essa? A gente tem que começar a questionar isso aí. Uhum. Nós temos que questionar isso. Fala, vem cá, tudo bem, então a democracia é o Deus, né, pelo qual você pode fazer sacrifícios humanos, é isso. Então você produz Vietnãs da vida, os Afeganistão da vida, um massacre de Hadita no Iraque, Abu Ghraib, vale, tá valendo porque é democracia. Não é assim, cara. As coisas não são dessa forma. Essa gente não está fazendo mal para ninguém. É uma verdade. É uma verdade. Eu estava tendo uma discussão com a americana. E nesse ponto, o caso do Irã é muito parecido com o caso da Coreia do Norte. Eles são dois países que não estão fazendo mal a ninguém, não estão atacando ninguém, não estão invadindo ninguém, não estão destruindo ninguém. E, no entanto, são eles que sofrem essa maior pressão militar vinda da maior economia e do maior poderio bélico do mundo. Tem coisa errada aí, não tem? Porque não faz o menor sentido pressionar esses países. Quer dizer, não faz o menor sentido do ponto de vista militar, mas faz do ponto de vista ideológico. E, no fundo, tudo que importa mesmo para eles é a questão ideológica. Eles não querem que modelos pouco ortodoxos de governo se espalhem pelo mundo. E é o que acontece no Irã e na Coreia do Norte. Não, porque vocês, os índios brasileiros, falaram, meu país nunca usou tropa federal para massacrar índio. O teu fez. Falei, vamos devagar, porque eu conheço a história do teu país. Tá. Por que tu acha que eles agem assim em relação ao mundo, cara? Esse momento específico quer dizer alguma coisa? Porque, a gente está vivendo um momento específico da história que se questiona a hegemonia americana, O que o Farinazo falou a respeito de usar tropas federais para exterminar sua população nativa tem a ver com os Estados Unidos. Que essa onda de matanças aos povos nativos começou já em 1850. Na verdade, eles tiveram guerras com confederações e com aldeias nativas desde o início do país. Mas isso se intensificou a partir de 1850, depois veio a Guerra Civil. Depois da Guerra Civil, eles ficaram livres para continuar esse processo. Isso durou até meados dos anos 1890, quando eles conseguiram civilizar as tribos e pacificar os nativos, porque essa era a visão deles. Eles estavam civilizando um povo considerado inferior. Qualquer semelhança com o discurso de Alemanha nazista não é mera coincidência. O dólar vive um momento estranho, as coisas estão estranhas, né? Não é... eles estavam acostumados a uma hegemonia muito mais clara, eu diria, né? Então, esse momento específico, com esse líder específico, os Estados Unidos estão vivendo um declínio. Tem muita gente dizendo que eles estão esperneando porque está muito ruim ali. A única coisa que sobra para eles é o petrodólar. Olha, Igor, eu acho o seguinte, todo império se torna esclerosado com o passar do tempo, e é normal isso, porque senão a humanidade não evoluiria, a gente estaria sendo dominado pelos gregos ou pelos romanos até hoje. Todo império se torna esclerosado pelo próprio tamanho, ele cai pelo peso. Então, por exemplo, hoje você tem 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os impérios caem sob o próprio peso, porque chega uma hora em que administrar um território
grande que eles controlem acaba sendo mais custoso do que os recursos que eles conseguem angariar desses territórios, aí a conta não fecha. É por isso que aí começa a declinar. E os Estados Unidos estão nessa também, porque eles têm um gasto trilionário com defesa, que na verdade não é defesa, é ação ofensiva mesmo. Eles têm bases nucleares, bases militares, nucleares também, mas militares, em todos os cantos do mundo. O número oficial é de 815, se não me falha a memória, mas o número real provavelmente é bem maior. E eles têm que manter esse monte de bases, e é claro que isso vai custar muito para um país que já tem uma dívida externa que passa dos 35 trilhões de dólares. Então, o que a gente está vendo com os Estados Unidos não é muito diferente do que a gente viu com Roma. Eles estão sendo esmagados sob o próprio peso. Isso é situação de insegurança alimentar, não sou eu que estou falando. Você pode abrir a internet aí, você que está me assistindo, pode abrir a internet e vocês vão achar. Você tem aí 1 ou 2 milhões de americanos que vão todos os anos para o México fazer tratamento dentário. Se você machucar um dedo lá nos Estados Unidos, você vai à falência, e por aí vai. Por quê? Porque gastaram muito em guerra. O Franklin Delano Roosevelt, ele entrega uma América riquíssima, cara, riquíssima mesmo. Aí as sucessivas gerações foram dilapidando esse patrimônio, e hoje tem esse negócio que você vê aí, né? Vai cair de uma vez? Não. Eu não vou ver o fim. Talvez você não veja, mas os seus filhos vão ver os Estados Unidos muito diferente, cara, porque tá entrando numa situação que não tem por onde correr. Não tem mais por onde correr. Tu entendeu? acha que ele está dizendo isso por conta da situação geopolítica ou por conta dos problemas internos mesmo? Problemas internos, falta de infraestrutura, falta de poderio industrial. Os Estados Unidos já não conseguem mais sustentar aquela imagem que eles sustentavam de grande potência hegemônica global. Até porque boa parte daquilo que fazia com que eles fossem essa hegemonia global está para fora do país agora. E grande parte disso, grande parte dessa infraestrutura está na China. E depois vai para outros países asiáticos, tipo o Vietnã, o Laos, a Tailândia, a Índia. Tá indo embora. Então eles já não tem como projetar esse poder todo que eles pintam que eles têm. Porque eles têm uma dívida interna insana, eles têm 39 trilhões. eles têm alguns problemas internos também, né? Tem uma classe média empobrecendo cada vez Tá mais, vivendo né? no cartão de crédito. Pois é, que é uma galera que é, inclusive, onde é a galera que vota, não é? Que Porque pôs o Trump lá. é, Mas é aí que tá, cara. Uma coisa que é importante apontar e que nem todo mundo cita é que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Você vota se você quiser. E uma parcela da população lá que tem uma força desproporcional de voto são os mais idosos. E é por isso que as campanhas deles lá são bem focadas em atrair o voto dos idosos para reeleger legislaturas e para reeleger presidentes, governadores, prefeitos até, porque lá as pessoas mais velhas elas têm um índice de comparecimento às urnas muito grande, enquanto os jovens estão desinteressados e não dá para culpar eles, porque eles não enxergam nenhuma esperança na política da forma como ela tem sido feita, então por que eles vão se importar? É assim. Qual eu acho que é o grande problema dos Estados Unidos? Foi a desindustrialização. Eu acho que esse é o principal problema. Porque o que eles pensaram? Bom, olha só, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fechar a indústria aqui, porque é muito caro, vamos levar para a China, e depois a gente faz a China vender o produto barato, né? E o chinês ele vai enriquecendo aos poucos, ele vai se tornar democrático. Aí foi uma série de enganos. Porque o Partido Comunista Chinês tinha um plano estratégico, coisa que o americano não tinha. Segundo também que a China nunca foi uma democracia, nunca ligaram para isso, ele nem liga, ele nem sabe o que é, não se importa com isso. O chinês quer enriquecer, meu amigo, quer fazer um negócio dele, quer ficar bem, esse é que é o fato. Tá nem aí, o governo é o mandarim, é o PCC, pô, eu quero que se dane, cara, tô ganhando meu dinheiro, então tá tudo certo. Tem um cara... E fala a verdade, vocês não iriam achar legal um arranjo social desse? Um país que te fornece educação básica, gratuita, saúde básica, gratuita, moradia,
uma segurança pública adequada, uma possibilidade de você construir seus projetos, fazer suas viagens, não ficar sufocado pela ganância de uma elite pequena e encarcelada, não é um bom negócio, não é uma coisa que a gente poderia assumir se nos fosse oferecido. É o que acontece na China. Só que a propaganda anti-China no Ocidente não permite que as pessoas enxerguem isso porque ela é muito forte. E ela é muito bem financiada pelos Estados Unidos, inclusive pela alta cúpula do governo deles. Cara, É uma sociedade de mais de 5.000 anos. Né? Mas eu não tô criticando, não. Tô dizendo como é que é. Não, Porque... perfeito. Mas eu também, o que eu tô dizendo é que, assim, é uma sociedade que já viveu muitas experiências, né? Sim. Muitas experiências. Olha, você quer ver um negócio? Tem um cara que ele já teve aqui uma vez, você conhece ele, que é o Rubem Gonzalez. Uhum. O Rubem fala uma coisa que é uma grande verdade, Igor. É uma das maiores verdades que eu vi na vida. A única liberdade que existe é a liberdade econômica. Porque se você tem dinheiro, você não quer saber quem é o governo. É uma verdade. Você não tá nem aí. Você entra num lugar, quanto é que você quer? Tá bom, tá o cheque aqui, eu passo o cartão, beleza. Foda-se. Essa é a verdade. E também a gente tem que lembrar que geralmente quem tem muito dinheiro não precisa nem esquentar a cabeça com o governo, porque geralmente são as mesmas pessoas que comandam o governo. Eles mexem os pauzinhos por debaixo dos panos e fazem com que os políticos se moldem às suas vontades. Então aí é que a pessoa tem que ligar menos ainda para a política. E é o que o chinês pensa. Ele não está nem aí. Para eles, o Partido Comunista é mais uma dinastia, como foi os Han, os Xi, essa coisa toda aí. Então, assim, o americano achava só para voltar, né? Eles achavam, não, nós vamos mandar as indústrias para lá. E não olharam o seguinte: você mandou. E aí? E o cara que estava empregado? Você vai em Detroit hoje, você não acredita. Você viu o que era Detroit nos anos 50, o que é hoje, cara? A pobreza que tem ali. Pô, era a cidade das indústrias, os carros, acabou, virou tudo cinturão eles chamam de cinturão da ferrugem. Isso foi empobrecendo. Detroit é uma bela demonstração do que aconteceu com os Estados Unidos como um todo desde esse processo de outsourcing. Era considerada a capital da indústria automobilística americana, era a sede das 3 grandes marcas do país, que eram a GM, a Ford e a Chrysler. Mas desde que começaram esse projeto de mover indústrias para países com mão de obra mais barata, especialmente a China, essas indústrias fecharam as portas e boa parte da população da cidade passou a não ter mais emprego. Então hoje Detroit é considerada uma sombra daquilo que já foi. É uma cidade depauperada, é uma cidade até bastante feia, e as pessoas lá vivem no limite, elas não têm grandes aspirações estando naquele lugar. País, cara. A própria indústria bélica está sentindo isso. Eles não conseguem entregar a quantidade de mísseis que o Pentágono precisa, porque a indústria hoje é pequenininha. Porque eles fizeram o trabalho de se desindustrializar. Sim. E um dos grandes responsáveis por isso é o Ronald Reagan, cara. O Reagan fechou os estaleiros americanos. Ele chegou, não, olha só, esses estaleiros estão consumindo muito dinheiro do contribuinte. É muito incentivo que a gente dá, vamos cortar. Cortou, o estaleiro fechou. Quem é que fabrica navio hoje? China, Coreia do Sul, Japão. Os Estados Unidos não faz mais. Agora a Marinha Americana está querendo que mude a lei, porque ela precisa comprar navio da Coreia do Sul. E ela não consegue fazer mais nos Estados Unidos. Que merda, hein? Que situação. Pô, olha, isso aqui é uma coisa, eu vi um documentário outro dia. Então foi o seguinte, o Trump ele pressionou a Coreia do Sul para fabricar navios nos Estados Unidos. Aí os caras, tá bom, então nós vamos fazer, vamos investir, comprar uns estaleiros lá. Aí mandaram 300 engenheiros sul-coreanos para treinar o operário americano. Porque não é assim, estaleiro, você não pega o peão na rua, vem cá. Você tem que ensinar o cara como é que ele faz uma solda, né? Os processos, leitura de uma blueprint. Um ensino reverso, porque antes quem ensinava os caras do Extremo Oriente a fazer esse tipo de coisa eram os funcionários dos Estados Unidos. A coisa acabou se invertendo. Agora são eles que precisam ensinar os americanos a retomar esse ofício que eles exerciam durante muito tempo, mas que acabaram parando. Ali uma série de coisas. Aí foram 300 engenheiros para lá.
né? Os caras estão lá trabalhando, o ICE foi lá, eles estão irregular, prendeu não, todo cara, mundo. Tá de sacanagem. Não, isso é meme, não é? Não, não é meme, não. Eu te Meu mando a reportagem, Deus do porra. Eu te, céu, não, não, cara. pô, Igor, eu não, olha, eu falo assim, pessoal, eu não minto, cara. A gente pesquisa essa porra, mas vai vendo, a história não acaba aí. Como assim não acaba aí? Não acaba aí, porque aí eles. O programa acho que foi o 60 Minutes, eu não lembro qual foi o programa. Então foram entrevistar uma mulher, né? Ela era babá e agora ela tá trabalhando no estaleiro. A solda lá, a mulher veio peão mesmo. Aí o cara perguntou assim pra ela: vem cá, mas né, não é meio assim desconfortável para você? Você era babysitter, né? E agora você tá trabalhando no estaleiro, mas por que você aceitou esse emprego? Ela falou: porque eles pagam plano de saúde. E esse é outro grande ponto que a gente não pode ignorar quando fala dos Estados Unidos. A maioria das pessoas lá aceita trabalhar em empregos de merda, em subempregos, porque assim eles vão ter cobertura de um plano de saúde que vai ser subsidiado pela própria empresa que emprega essas pessoas. Porque nos Estados Unidos, saúde pública é paga. Saúde pública, desde o nível mais básico, ela é paga. A não ser para certos grupos que estão contemplados com certas proteções que são recentes. Fora isso, a maioria das pessoas, se não tiver plano de saúde, vai à falência. Até para você andar na ambulância, quando você tem uma emergência e tem que ir para o hospital, você paga a ambulância. Você consegue imaginar a loucura que isso é? Você tem que pagar a ambulância, sendo que você está mal, você está, às vezes, num estado crítico, você pode estar até à beira da morte, e mesmo assim você precisa se preocupar com a conta da ambulância para te levar para o hospital para você receber ajuda. É inacreditável. Foda, né, Sinistro, cara? né? Foda, né? A mulher largar de cuidar de criança para ir soldar navio, porque é um trabalho pesado, sujo, perigoso. O que você pode pensar? Mas tem plano de saúde. Mas tem plano de saúde. Então, assim, E esses planos de saúde que eles oferecem para os funcionários, na verdade, são daqueles bem pilantrinhas mesmo, que procuram, assim, exaustivamente qualquer condição no prontuário de saúde da pessoa para negar procedimentos, se negar a pagar certos procedimentos. Porque esses planos de saúde são empresas e o objetivo principal deles é o lucro, não é ajudar as pessoas. é América hoje, cara. Aí o cara vai lá, o brasileiro vai lá para Miami, que é uma coisa à parte, e ele, tá tudo maravilhoso. Só que você viu uma parte dos Estados Unidos. A mesma coisa o cara aqui em São Paulo. Outro dia eu tava num programa de TV, os caras, não, porque São Paulo isso, São Paulo aquilo. Ele falou: essa São Paulo que você conhece aqui da Avenida Paulista é uma. Vai pra parada de Taipas ali, a pegada é outra, tá? É. Falei, são várias São Paulo, né? Então... Mas desses presidentes dos Estados Unidos aí, dos últimos, cara, quem que é o teu favorito ao contrário? É o Trump? O Trump, pra tu, é o maior fazedor de merda das últimas... Bom, agora eles vão começar a falar do Trump, dos presidentes. Isso não tem tanta relevância para o que a gente estava discutindo aqui. Agora eu quero saber de vocês, nos comentários, o que vocês acham sobre o tema da decadência dos Estados Unidos nos últimos anos. Escrevam aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos no próximo vídeo do canal. Valeu!